Pessoal, continuidade, então, ao código de ética que a gente estava estudando. A gente está falando sobre alguns princípios, está falando da liberdade e independência do advogado. E lá no artigo 4º, então, a gente vai ter o seguinte: o advogado, ainda que vinculado ao cliente ou constituinte, mediante relação empregatícia ou por contrato de prestação permanente de serviço. Calma. Como é que pode vir na tua prova para te enganar? Vai botar assim, ao invés de ainda que, eu botei salvo quando vinculado, aí o cara apressado já se ferra, né? Ah, é salvo, não. É ainda que, mesmo que o advogado ele esteja vinculado, ele seja um CLT, ele não está. Porque eu posso ser autônomo, eu sou independente, não há dúvida. E aí, eu tenho independência. Agora, não, mas o advogado ele está vinculado, ele recebe, ele tem um empregador. Nesse caso, ele não tem liberdade, salvo. Não, ele tem liberdade sim. Mesmo, é isso que o Código de Ética está dizendo, ainda que vinculado a cliente, que tenha relação empregatícia, né, ou prestação permanente de serviço, ainda assim. Mesmo quando ele estiver integrando departamento jurídico de órgão de assessoria jurídica pública ou privada. Pode dizer, não, o advogado público ele não tem independência. Não, ele tem também. O advogado tem que zelar pela sua liberdade e independência. E isso, e aí eu vou repetir a palavra, independentemente dele ter uma relação, um vínculo empregatício ou não, independente se estiver na advocacia privada ou na advocacia pública. Guarde isso em seus corações. Vai cair na prova essa pegadinha. Vai botar um se aqui. Vai botar um salvo C. Não tem salvo C. É isso que acabou de ser lido, tá bom? Parágrafo único. É legítima a recusa pelo advogado do patrocínio de causa e de manifestação no âmbito consultivo. Ele está dando uma consulta, né? De pretensão concernente a direito que também lhe seja aplicável ou contraria a orientação que tenha manifestado anteriormente. Eu sou advogado, né? Sou advogado. E sou contratado, né? Sou contratado e para dar uma consulta. E aí a pessoa diz o seguinte, eu preciso que você dê uma consulta sobre esse tema aqui, mas ele tem que ser nesse sentido aqui. Tudo bem, você tem independência, você pode dizer, não, mas eu posso até fazer nesse sentido. Mas eu já dei uma consulta anterior em sentido contrário. Então, você se recusa a fazer aquilo, ainda que você esteja empregado, ainda que a pessoa esteja te pagando, né? Ainda que você participe aí, tenha um vínculo empregatício, né? Então, a outra coisa, se eu der uma consulta que sou advogado público, né? Aí tem uma causa lá dos servidores, e aí tem uma consulta de um direito que vão me tirar. Eu sou advogado e vou dar uma consulta, um parecer para tirar, vou defender o órgão em detrimento do meu próprio direito. Aqui está dizendo que é legítima essa recusa. Se o advogado quiser se recusar, ele pode fazer. É isso que está no Código de Ética, tá bom? Vamos em frente, então. Novamente, pessoal, eu já dei esse alerta, vou falar de novo. Eu estou preparando vocês para fazer uma prova. Vale o que está na lei. Professor, mas eu vi isso aqui, uma jurisprudência tal. Eu sei, eu conheço a jurisprudência, eu conheço os provimentos, né? Enfim. Agora, a gente está sendo preparado para fazer uma prova. Na prova, é a lei seca, é o que está escrito ali, tá bom? Vamos lá, então. Liberdade e independência. O advogado, no exercício do mandato, atua como patrono da parte, cumprindo-lhe, por isso, imprimir à causa orientação que lhe pareça mais adequada. Falei disso aqui na primeira aula, né? Falei disso aqui na primeira aula. O advogado ele tem independência, ele tem liberdade para imprimir à causa a tese que ele julgar melhor, a mais adequada, sem se subordinar a intenções contrárias do cliente. O cliente vai dizer, não, mas eu não quero isso. Eu quero que você faça assim. Eu pesquisei no Google, pesquisei no Google e lá eu vi que o caminho certo é esse. Não é esse que você está indo. Você não tem que seguir seu cliente. Ele te deu a procuração, você está representando, mas você tem liberdade de agir naquilo que você acha melhor. Agora, é claro, você não vai prejudicar seu cliente. Por desconhecimento,
Aí você vai lá, bota uma tese, seu cliente está dizendo, olha, mas calma aí, tem uma tese nova, você teimoso segue numa tese antiga, sendo que a nova jurisprudência, a nova determinação do STF, e seu cliente perde a causa. Aí você vai responder. Aí você agiu com inépcia, né? Você agiu sem conhecimento da causa, você teve culpa nisso, aí você vai responder. Mas, via de regra, você vai imprimir a causa, orientação que lhe pareça mais adequada. Você não pode errar. Advogado, você está sendo pago, igual um médico ali, né? Vai errar, poxa vida, é para tirar o braço direito, eu tirei o braço esquerdo, foi mal. Como assim foi mal, né? Não existe isso. Sem se subordinar a intenções contrárias do cliente, mas antes procurando esclarecê-lo quanto à estratégia traçada. Agora, da mesma forma que você tem liberdade, você não pode ter truculência com o teu cliente. Você não pode tratar o cliente como subalterno, como alguém que está ali abaixo de você e ele tem que engolir. Até porque hoje as pessoas têm... Eu brinquei com o Google aqui, mas há conhecimento, sim. O conhecimento está na mão de todos. No passado não era assim. Você ia nos escritórios de advocacia, tinha aquele monte de jurisprudência e só tinha ali. O cliente não tinha acesso àquilo. Então, o advogado detinha o conhecimento. Hoje não é mais assim. O cliente tem acesso ao conhecimento. E você não pode tratá-lo de forma truculenta. Não deve. Né? O que você deve fazer? Você deve esclarecer o seu cliente, dizer, olha, eu estou indo por esse caminho por conta disso, disso, disso. Aliás, o bom advogado, aquele que vai ter sucesso, é aquele que dá atenção aos clientes. Não é aquele que deixa o cliente sem informação. É aquele que dá atenção ao cliente, que responde, que está lá, que toda semana manda, o caso está assim, nós estamos aguardando aqui, vamos fazer contato, vamos despachar com juízo, enfim. Então, o bom advogado, a boa advogada, é aquela que dá atenção ao cliente. Vamos seguir em frente aqui. Agora eu vou falar de sigilosidade, assunto muito espinhoso, e que pode gerar, inclusive, ações penais, né? Além das ações cíveis, pode ter incorrência criminal aqui. Então, olha só, o advogado tem o dever de guardar sigilo dos fatos de que tome conhecimento no exercício da profissão. Então, tá ali. O cliente te relatou uma coisa, né? Sempre digo assim, né? Vai um cliente lá no escritório, e aí é um cliente da área penal, né? É um cliente da área penal, mas ele não fechou ainda, ele está conversando comigo. Eu não tenho um contrato com ele ainda, e ele começa a me falar do caso. Eu falo, pare, calma. Você tem que me contratar para falar do caso, que daí eu guardo o sigilo. Se você for começar aqui a me dizer quem é culpado, quem não é, que você cometeu o crime, cuidado. Eu ainda não sou seu advogado, não há esse sigilo profissional. A gente precisa ter o contrato, né? Para a pessoa começar a conversar com você, falar, cometi um crime, beleza, vamos fechar um contrato aqui, paga os honorários, e agora sim, agora nós estamos aqui sob sigilo, né? É claro, pessoal, que eu estou falando aqui de maneira mais genérica, né? Tem que se ver aí como é que foi esse contrato, se o advogado pediu para falar, se fechou lá nos Estados Unidos, né? Nos Estados Unidos, o cliente, para se fechar esse sigilo, né? Lá se entende que pagou $1 lá, pronto, já está contratado, pagou $1 e pronto, o sigilo já existe. Eu vou lá, toma aqui $1, beleza, já tem sigilo. Aqui no Brasil é diferente, temos que ter um contrato assinado, tem que ter a procuração, enfim. Então, mas de qualquer forma, esse sigilo advogado-cliente, ele é sagrado, né? E ali embaixo no parágrafo único, o sigilo profissional abrange os fatos de que o advogado tenha tido conhecimento em virtude de funções desempenhadas na ordem dos advogados do Brasil. Então, ainda que você não tenha um contrato, né, você teve acesso a fatos lá dentro em função desempenhada dentro da OAB, você tem funções desempenhadas dentro da OAB, né? Você vai desempenhando uma função. Você não é teu cliente, mas você teve acesso a dados sigilosos. Então, esse sigilo também abrange, ainda que não haja esse contrato, tá bom? Vamos seguir em frente aqui. O sigilo profissional é de ordem pública, então não adianta seu cliente te permitir, te dar permissão, ele é de ordem pública. Mesmo com permissão, você não deve quebrar o sigilo, né? E não há também a solicitação. Calma aí, eu vou falar aqui para a imprensa, mas é porque o meu cliente ele não pediu sigilo, não existe isso.
é de ordem pública, independendo de solicitação de reserva que seja feita pelo cliente. E também não basta o cliente permitir que você vai sair falando sobre o caso, tá bom? É de ordem pública esse sigilo, é de interesse da coletividade, da confiança nessa relação advogados-clientes. Presumem-se, confidenciais as comunicações de qualquer natureza entre advogado e cliente. Mas é isso que eu falei, tem que ter essa relação de advogado-cliente. Quando a pessoa está lá no seu escritório e não há uma relação ainda, né? Ela pisou no escritório e já há uma relação de advogado-cliente. Pode ser que a gente pode discutir isso, mas nos Estados Unidos essa relação ela é mais clara, tem que ter o pagamento. Aqui no Brasil pode ser discutida, mas eu entendo, por exemplo, que essa relação, porque senão você está lá no escritório, qualquer conversa, né? Está lá com a secretária, está lá com um colega, está lá com a moça que está limpando, está lá com o moço que está atuando lá também na limpeza, enfim, qualquer conversa ali vai ser sigilosa. Não é assim. Tem que ter uma relação advogado-cliente. A pessoa tem que ser procurada para ser o advogado dela. O advogado, quando no exercício das funções de mediador, conciliador e árbitro, se submete às regras do sigilo profissional. Então, a gente pode ter um advogado que está mediando uma causa, né? Ele está conciliando, está arbitrando. Então, não estou no juízo, eu posso estar fazendo uma composição. Também ali há a questão do sigilo, é isso que está na norma, tá bom? Vamos seguir em frente aqui. O sigilo, aqui você tem que guardar esse pedaço aqui, ó, no seu coração. Já faça uma anotação aí e bote no quadrinho na tua frente, aí porque vai cair. O sigilo profissional, ele cederá, ele deixa de existir. Então, a regra é a do sigilo profissional, sob pena, inclusive, de ação penal, de cometimento de crime, né? Caso você quebre esse sigilo profissional. Mas esse sigilo, há exceções a esse sigilo. Está ali, ó. O sigilo profissional, ele cederá, ele deixa de existir em face de circunstâncias excepcionais que configurem justa causa, como nos casos de grave ameaça do direito à vida e à honra ou que envolvam defesa própria. Então, o advogado não pode, a gente vai ver, o advogado não pode fazer a colaboração premiada, né? A chamada delação premiada, colaboração premiada. Ele não pode fazer, mas ele pode utilizar coisas que ele sabe em defesa própria, para se defender, não para ganhar benefício, mas para se defender. E quando ele está sendo ameaçado, ou quando a honra dele está sendo ameaçada, né, aí ele pode quebrar o sigilo profissional. O sigilo profissional, ele é absoluto? Não, não é absoluto. Ele tem exceções, e são essas aqui. Casos de grave ameaça à vida, à honra ou envolvimento, ou as situações que envolvam a defesa própria, a autodefesa do advogado. O advogado é acusado, né? De repente, o próprio cliente se aproveita de uma situação, acusa o advogado não, calma aí, nós temos aqui conversas minhas do cliente onde eu provo que eu não fiz isso que ele está dizendo que eu fiz, né? O cliente está dizendo que eu peguei o dinheiro dele, está dizendo que eu xinguei, não, está tudo gravado aqui, ó, tem as conversas no WhatsApp aqui, então tá tudo à disposição aqui para minha defesa, tá bom? Mas advogado, guarde, não pode fazer colaboração premiada. O advogado não é obrigado a depor, por conta exatamente do sigilo, né? Em processo ou procedimento judicial, administrativo ou arbitral, sobre fatos a cujo respeito deva guardar sigilo profissional. Cai na sua prova assim: o advogado não é obrigado a depor, certo ou errado? Errado. O advogado, ele é obrigado a depor, salvo, aí sim, né? Ele não é obrigado a depor quando o conhecimento dos fatos envolvam guardar o sigilo profissional. Senão seria fácil, né, pessoal? Pensa comigo, né?
O advogado sabe tudo do cliente, deveria saber, né? Porque cliente mente também, né? O cliente dá muita informação privilegiada ao advogado. Aí seria fácil, né, pessoal? Pego lá, boto o advogado para depor e ele vai ter que falar a verdade. Aí não sobra pedra sobre pedra. Então, no direito da ampla defesa, do contraditório, o advogado, esse sigilo profissional tem que estar protegido, né? Seria quase que obrigar o cliente a falar sobre tortura, sei lá, uma ilegalidade, né? Então, assim, o advogado é obrigado a depor? Claro, o advogado pode depor como qualquer cidadão. E se não for uma situação de sigilo profissional, ele é obrigado a depor, sim. Mas nas situações em que ele deva guardar sigilo profissional, né, aí ele não é obrigado a depor. Não mercantilização. Aqui vai envolver muita publicidade que a gente vai falar né, nessa sequência ainda de tarefas, né, porque nossas aulas são tarefas, a gente vai falar ainda nesta semana. Então, tá ali, ó. Não mercantilização. O exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Pessoal, eu estou falando aqui muito dos Estados Unidos, porque a gente vê muita série, né? O pessoal da área do direito gosta das séries que envolvem advogados, né? Eu assisti, por exemplo, Better Call Saul, aquela Suits, né? Enfim, e você vê nessas séries, em filmes, você vê a mercantilização nos Estados Unidos, por exemplo. Você vê essa situação do cliente, calma aí, ó, me dá $1, pronto, fechamos o contrato, agora tem sigilo profissional. E lá tem isso. Lá é muito diferente, né? O sistema lá é o da common law. O nosso sistema aqui é o da civil law, né? Lá, a jurisprudência, ela gera a norma, ela gera o direito. O direito vem da própria jurisprudência. Aqui também vem, a regra vem muito da lei, né? Então lá você não tem. Enfim, a aula aqui não é de civil law, de common law, até a gente pode falar do controle de constitucionalidade. A gente vai falar do controle de constitucionalidade na aula de direito constitucional, nós vamos falar de civil law, common law, como é que afeta, controle difuso, controle concentrado, enfim. Mas nesse momento aqui, eu chamo a atenção que você vai ver, lá o tribunal do júri não é só para crimes dolosos contra a vida, você tem tribunal do júri, lá você tem tribunais para crimes para infrações de trânsito. Cometeu uma multa, você vai ter que ir no tribunal para falar dessa multa e o juiz vai arbitrar. Então, é muito diferente. Então, tem que tomar cuidado. Então, lá você vai ver Better Call Saul, por exemplo, o Breaking Bad, onde o Saul aparece. Né? Aí ele bota um outdoor, ele faz propaganda na TV, né? O advogado bota lá um banco na praça, tem um ônibus passando, tem lá, você tem problema com a justiça? Me chame, ligue para o advogado tal. Isso lá aparece muito. No Brasil, isso não pode. Isso não pode. Aqui, o artigo 5º do Código de Ética vai dizer o exercício da advocacia é incompatível com qualquer procedimento de mercantilização. Você não pode vender o serviço de qualquer jeito. Professor, então não pode fazer publicidade? Pode, mas é muito limitado. É muito limitada. Não é frouxo, né? Não é um serviço para ser colocado para inflamar a sociedade. Artigo 7º. É vedado, é proibido o oferecimento de serviços profissionais que implique direto ou indiretamente angariar ou captar clientela. Tá vendo? Você não pode oferecer o serviço. Vai lá, poxa vida, achei uma brecha. Claro, pessoal, aqui é o mundo do dever ser, deve ser assim. Eu sei, professor, mas eu vi isso acontecer, eu vi aqui na rádio, tem aqui umas associações falando, se você foi servidor e trabalhou no ano tal, procure o escritório aqui, porque nós temos uma ação para você. Acontece, não deveria. Vai ter punição? Pode ter punição, pode responder administrativamente, né? Não deveria, não pode. Eu estou falando aqui como está escrito, como deve ser, mas se você começar a procurar, você vai achar falhas, vai achar. Mas para a tua prova, você vai guardar o que está escrito na lei, está escrito na norma, né? Então, é vedado qualquer oferecimento de serviço profissional para angariar, para captar clientela. Professor, mas tem um pessoal aí que paga o pessoal para ficar aqui na frente do INSS, para ficar na frente da delegacia aqui, captando o cliente que chega ali. Acontece, mas não poderia acontecer, tá bom? Tem uns catálogos aqui que botam o nome do advogado para captar, enfim, não pode. Artigo 39. A publicidade profissional
do advogado tem caráter meramente informativo e deve primar pela discrição e sobriedade, né? Pode ser nada escandaloso, tem que ser discreta a publicidade, não pode ficar colocando o teu nome, venha com o professor Rodrigo Silva sabe tudo, ele tem causa trabalhista, já ganhou causa tal, você vem aqui, é ganho certo, nós vamos trazer o dinheiro para o teu bolso, alguém te fez mal, vem aqui que o professor Rodrigo vai fazer justiça para você. Não, não pode, não pode. Não podendo configurar captação de clientela ou mercantilização da profissão. O advogado, a gente vai falar de publicidade ainda, mas olha só, nas redes sociais, o que é permitido? Você botar um vídeo lá falando sobre o direito de família. Então, eu vou botar um vídeo lá sobre guarda compartilhada, aí bota um vídeo informativo. Mas não pode botar no vídeo, vem aqui que eu trato do teu caso. Não, é uma propaganda discreta, é uma publicidade de que você tem conhecimento informativo. A pessoa, se quiser, ela te procura. Você não pode ficar chamando a pessoa. Não é igual eu vender um curso, né? Eu estou aqui vendendo um curso, uma mentoria para a OAB. Vou lá e falo, me chama, eu já provei tantas pessoas. Eu posso fazer isso, não tem a ver com a advocacia, é uma mentoria. A mentoria para o concurso da Câmara é outra área, né? É outra área. Agora, para a advocacia não pode ser assim. Tem que ser discreto, tem que ter sobriedade e tem que ter a publicidade tem caráter informativo. Você vai entregar alguma coisa para o seu público. Professor, mas eu vou na página do pessoal aqui e estão fazendo um monte de propaganda. Está errado, está errado, está errado. Segundo a norma, está errado, tá bom? Vamos lá. É defeso, é proibido ao advogado expor os fatos, aqui é compromisso com a verdade, tá? Já mudamos. Expor os fatos em juízo ou na via administrativa, falseando deliberadamente a verdade e utilizando de má fé, né? A gente vê isso muito em filme também. Professor, não só em filme, já vi na vida real. Esquece, vamos falar só de filme. Não vamos falar da vida real, até porque falar de outros colegas também é antiético, também incorre aqui em sanção, também incorre em penalidade falar de outros colegas. Então, se acostumem com isso. Professor, já vi aqui o pessoal mentindo aqui. Não, isso acontece em filme só, calma. Vamos falar de filme. Então, você está lá no filme, aí os advogados lá começam tem lá um saquinho de droga, eles substituem um pozinho branco por farinha. Olha lá, não era cocaína, é farinha, enfim, né? Aí é maracutaia, né? É proibido, não pode. Outra coisa, mas aqui não está falando nem dessa prova material, né? Estou indo além. Mas falseando a verdade. Você conhece a verdade e começa a mentir. Você vai em tribunal do júri. Pessoal, o tribunal do júri é um teatro. É um teatro ali, você vai, aí você defende, você grita, enfim, mas você não pode faltar com a verdade. Você não pode induzir os jurados às mentiras. Você tem que defender seu cliente dentro daquilo que você sabe que é verdade, né? Você vai omitir? Claro, você não vai dizer. Claro, óbvio que o advogado vai omitir. Óbvio, se o cliente dele. Senão ele já chega e já fala: meu cliente é culpado, ele fez isso, isso e isso, acabou. Né? Não é assim. Você pode até admitir que seu cliente é culpado, mas você não vai dar os fatos todos, você vai dar os fatos que precisam ser dados, né? Isso não é falsear deliberadamente a verdade. Compete a outra parte a comprovar a culpa e a extensão da culpa. Você, na proteção legítima do seu cliente, você pode omitir, você não vai chegar ali e falar, salvo se houver algum tipo de perda, se bem que seu cliente pode mentir, isso não tem problema. A gente vai ver isso lá no Código de Processo Penal. Mas, enfim, mas o advogado ele não pode mentir, ele não pode agir de má fé, tá bom? Dentro desse sistema ético, é proibido ao advogado falsear a verdade e utilizar-se de má fé. Né? Eu podia fazer um monte de casos aqui, mas não vou falar. Vamos na nossa aqui. Exclusividade. Os meios utilizados para publicidade profissional hão de ser compatíveis com a diretriz estabelecida no artigo anterior. Vedados. O artigo anterior é aquele que a gente viu, é o 39. Ó. Então, discrição e sobriedade. Né? O artigo 40, a gente vai ver ainda, mas é vedado a divulgação de serviços de advocacia juntamente com a de outras atividades ou a indicação de vínculos entre uns e outros. Olha só. Professor, então não pode ter coworking, eu não posso trabalhar com outros escritórios? Pode.
Está previsto? Pode, nós vamos falar disso no futuro. A questão não é essa. O que você não pode é divulgar. Aí eu entro lá no seu escritório de advocacia e você tem uma imobiliária. Então tá ali a advocacia e imobiliária, você faz propaganda da imobiliária, ó, já tem um advogado aqui, né? É uma advocacia e sou contador ao mesmo tempo, né? Não, você não pode. Você não pode misturar o serviço da advocatício com outras atividades, tá bom? Pode coworking? Pode. Você pode trabalhar numa sala, dividir, mas separados os serviços. Você que está trabalhando ali só com a advocacia. Você não vai vender o teu serviço junto com os outros, né? Não vai oferecer. Agora nós vamos falar, então, da publicidade, né? Nós vamos falar da publicidade. Pessoal, o tempo está chegando ao fim aqui. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Lembre-se do que eu falei na primeira aula. A gente precisa ter uma boa leitura desse conteúdo. A gente precisa ter uma boa leitura desse conteúdo. Então, é primordial que você faça a leitura, né? Estou aqui apontando, explicando para você. Então, é primordial que você leia o Código de Ética mais de uma vez. Nós vimos ali que demora cerca de 1 hora para ler, né? 3 minutos por folha, dá 19 folhas, dá para ler em 1 hora. E você vai fazer várias leituras até o dia da tua prova. É essencial que a gente busque quase que gabaritar essa parte da matéria, tá bom? Daqui a pouco a gente continua, então, com a publicidade. Vamos que vamos. Um abraço para vocês.